Boa tarde a todos. O Governo apresentou-nos um conjunto de medidas na área da proteção social dos trabalhadores, na área do apoio às empresas. A UGT considera globalmente que as medidas são importantes, importa discuti-las. A proteção ao emprego que se pretende conferir com estas medidas é para nós uma dimensão importante, mas dissemos claramente ao Governo que é necessário assegurar um verdadeiro equilíbrio entre aquilo que são as medidas de apoio às empresas e aquilo que são as medidas de proteção social dirigidas aos trabalhadores, nomeadamente quer em situações de doença, quer em situações em que o trabalhador é colocado em isolamento profilático, seja por via direta, seja por via de acompanhamento às crianças. E, nomeadamente, levantamos a questão, o documento que nos foi apresentado e o despacho que foi divulgado a semana passada garantia um pagamento a 100% em caso de isolamento profilático apenas nos primeiros 14 dias. O Governo garantiu-nos que sempre que o trabalhador tenha que ficar em isolamento profilático será essa taxa a manter, portanto será assegurado um pagamento integral da sua remuneração. Mas achamos, e agora respondendo aqui, que nomeadamente na questão da suspensão de trabalho, do layoff, é fundamental, de facto, dar às empresas condições que lhes permitam acautelar momentos mais complicados, mas é igualmente necessário acautelar o rendimento dos trabalhadores e, nomeadamente, para o GT é fundamental que olhemos para aquilo que é o atual regime legal do layoff, onde em algumas situações está previsto, de facto, o pagamento a 100% da retribuição do trabalhador. E, portanto, iremos preparar uma nota sobre essa questão, mas, como digo, tivemos já a oportunidade de dizer ao Governo que para nós é fundamental ter como princípio uma adequada proteção dos trabalhadores, e essa adequada proteção para nós é garantir que o trabalhador não perca rendimentos. Nomeadamente, se olhar para o despacho para o despacho da semana passada, se garante a retribuição a 100% apenas nos primeiros 14 dias de isolamento. Ora, o que nós dissemos, obviamente, os 14 dias têm a ver com o período de incubação, tanto quanto se conhece, mas o que é um facto é que o trabalhador pode ser sistematicamente, ou ter mais do que um período de quarentena, ou ter um período superior a 14 dias, por exemplo, uma situação em que é colocado em quarentena por questões de trabalho e em que depois tem que permanecer em quarentena por questões do filho. E, portanto, a garantia que o Governo nos deu foi que sempre que houver uma situação de quarentena com intervenção das autoridades de saúde, o trabalhador terá direito a essa retribuição. E, portanto, obviamente que o conjunto de medidas é um conjunto inicial. O Governo também nos disse que iríamos todos acompanhar a evolução da doença e, obviamente, e a evolução da situação, e haver uma discussão no futuro sobre medidas adicionais ou sobre o aprofundamento de algumas medidas. E, portanto, temos expectativa que, de facto, que isso seja assegurado e podermos reagir em função daquilo que for a situação no mercado de trabalho e aquilo que for o impacto sobre os trabalhadores e sobre as empresas.